Olá, seguidores. Vamos para o fechamento de mercado essa quarta-feira, dia 24 de junho. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui pela questão geopolítica lá no conflito no Oriente Médio. Pois bem, o grande destaque aqui foi uma queda bem significativa do petróleo. Isso aqui é uma notícia aqui da manhã. Petróleo Brent cai a $75 o barril diante de retomada dos fluxos no Estreito de Hormuz. Deixa eu até dar uma olhada quanto que tá aqui eh, nesse momento. O petróleo Brent está na casa 73,59. Então caindo ainda mais, uma queda de 4,42%. Então aqui já estamos bem próximo mesmo do valor que estava antes do conflito, que estava aqui na casa de $70, 71, até $72, tá? Então, é praticamente aqui na mesma faixa de preço, tá? Então, vamos aqui, vou explicar para vocês o porquê. Pois bem, então aqui pegando a matéria, vou ler alguns trechos que explica bem, tá? Isso aqui que está acontecendo com relação ao petróleo. O sentimento dos investidores foi influenciado por indícios de que os volumes de transporte marítimo pelo Estreito de Hormuz estão gradualmente retornando à normalidade, após meses de conflitos que interromperam uma das rotas de trânsito de energia mais importantes do mundo. Relatórios recentes indicam que vários superpetroleiros que estavam retidos no Golfo já partiram carregando petróleo bruto. Então, aqui a notícia indicando que está começando a normalizar esse fluxo do petróleo. E aqui um trecho muito importante, tá? Muito importante mesmo. Estimativas sugerem que aproximadamente 6 a 7 milhões de barris de petróleo por dia passaram pelo estreito nos últimos dias, o que ainda está muito abaixo dos fluxos pré-guerra, de cerca de 20 milhões de barris por dia. Nem é muito abaixo assim também não, né? Tá bom, é bem abaixo. Mas aqui vem um ponto que eu achei mais interessante, um ponto fundamental aqui para pensando no futuro aqui do petróleo. No entanto, com os desvios de oleodutos para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que precisam apenas que o fluxo de petróleo pelo estreito retorne às Precisamos apenas que o fluxo de petróleo pelo estreito retorne a cerca de 14 milhões de barris por dia para que o fornecimento de petróleo do Golfo Pérsico retorne aos níveis pré-guerra, disseram analistas do ING em nota. Ou seja, o que eles estão falando aqui é que os países lá do Oriente Médio já estão dando alguns jeitos de diminuir a dependência aqui daquele país, né? Então aqui a gente tinha um fluxo de 20 milhões de barris, mas com apenas 14 milhões já seria suficiente para a gente ter uma normalização. Além de que eventuais aqui retorno do conflito, eles já estão aqui dando um jeito de fazer de contornar nessa necessidade do Estreito de Hormuz. É claro que se o conflito retornar, os ataques lá nas infraestruturas desses outros países acaba sendo prejudicado, dificulta aqui a produção. Mas também o poder bélico lá do Irã já está bastante danificado, né? Após tantos ataques, se retornar, ainda assim vai ficar ainda mais fraco militarmente esse país. Então aqui, com certeza, esse texto que foi muito importante, tá? Esse aqui que eu estava procurando há vários dias, informações sobre a, o retorno do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz. E aqui mais um trecho também bastante importante. Preços sugerem que o mercado espera uma recuperação bastante rápida na oferta de petróleo do Golfo Pérsico. Aqui entra aqui uma ponte, já falei em outros vídeos, que é que esse paizinho aqui, agora que as sanções passaram, tá livre para exportar o seu petróleo, né? Antes ele exportava apenas para a China e mesmo assim meio que por fora, driblando aqui algumas fiscalizações. Agora está livre para exportar petróleo, ou seja, aqui a gente vai ter um aumento da oferta de petróleo no mundo e por isso que a gente está observando essa queda tão significativa do petróleo. Aqui já teve uma queda de mais de 33% frente aos valores quando bateu lá nos $110.
Então, aqui um ponto bastante positivo que ainda não se refletiu no aqui na inflação, né? A queda começou principalmente aqui no dia 11 de junho, quando caiu de 95 para 73. Na verdade, que 20 de março já vinha caindo, né? Ok, então aguarde aqui talvez mudança aqui nas perspectivas com essa queda do petróleo. Ok, agora vamos aqui para a questão do estrangeiro no Brasil. Então, aqui o último dado disponível do dia 22, segunda-feira, tivemos aqui uma saída de 2 bilhões de dólares na segunda-feira, 2,1 bi. Então, realmente que o estrangeiro saiu com força, hein? Isso porque foi um dia de alta aqui do Ibovespa, segunda-feira. No entanto, o estrangeiro não quer nem saber, tá metendo o pé, tá? Não quer a nossa bolsa de jeito nenhum. Aqui talvez esteja relacionado com o interesse por tecnologia. A tecnologia está caindo hoje também. Mas pode também estar relacionado com a questão do eh, procura por segurança, né? Procura pelo dólar, já que aqui os sinais, depois da troca aqui do presidente do Fed, é que ele quer buscar uma inflação de 2% nos Estados Unidos. Então isso aqui acaba significa o quê? Que talvez a gente tenha mais altas dos juros dos Estados Unidos. Isso puxa o dinheiro para lá. Até por isso a gente pode observar que o dólar está em alta, né? O dólar aqui batendo o patamar de 5,22, muito por conta disso. Aqui chegou até batendo os 4,90 lá em maio, mas enfim, aqui acredito que seja principalmente o fator é, risco fiscal no Brasil e também os Estados Unidos puxando mais dólar, aqui com essa perspectiva de aumento dos juros lá fora. Ok, hoje aqui com relação aos juros futuros, tivemos aqui queda em todos os vértices, aqui não apenas no Brasil, mas também no mundo inteiro tivemos a queda aqui na expectativa dos juros. Isso daqui tá. A principal explicação é a questão do petróleo, né? O petróleo em queda acaba que gera mais tranquilidade, que menos pressão de alta sobre a inflação. Ok, agora aqui com relação ao Tesouro Direto. Tesouro IPCA mais 2032, acho que com um bom recuo de 8,47 para 8,38. Aqui provavelmente tem muito a ver acho que tem a ver com essa questão do petróleo, tá? Além de que tinha batido um patamar muito elevado, 8,47, realmente um patamar muito, mas muito alto mesmo. Vamos aqui para o Ibovespa. Ibovespa com uma queda de 0,40. É, que Ibovespa é difícil dizer o que foi, tá? Talvez seja o aqui os estrangeiros saindo. Também uma queda de 0,40 não é grandes coisas para o Ibovespa também não, né? Ok, com relação ao IFIX. O IFIX aqui com uma queda de 0,27. Talvez aqui o mercado ainda esteja talvez que ainda esteja sendo direcionado o fluxo para a renda fixa, para a NTNB ou outros investimentos, mas teve queda hoje aqui pela manhã e ficou. Aqui um detalhe, estou gravando às 5h03 da tarde. O Google Finance vai fazer algumas atualizações, mas para não postar o vídeo tarde demais aqui num dia que tem jogo aqui da Copa, meio que tive que adiantar a gravação do fechamento de mercado. Então vamos aqui agora para as principais variações do dia, começando por fundos de tijolos. CXC11 tá fora do meu radar, mas da última vez que eu ouvi parece que estava indo rolar uma emissão abaixo do valor patrimonial. RBRP, uma queda de 1,79. RBRP, nem dou muita bola para esse fundo não, tá? Enfim, fundo bem feio de Lages.
Lá tem um pouco de logística também, né, no RBRL. Mas, enfim, não tá parando assim tão bem. Não me estranha essa queda. JSR11, uma queda de 1,93 para 58,81. JSR11 fazendo muito rolo mesmo. Se meteu aqui com essa questão de fundo setipado, né? Enfim, fez uma venda e mesmo assim o rendimento não sai do lugar. Beta 11, queda de 1,62. Aqui um fundo que está longe da próxima Datacom, tende a ser deixado de lado. XPIN 11, parei de acompanhar, rolo danado. Alice R11, uma queda de 1,33% para 9,62. Alice R11, teve aqui a divulgação do último relatório, novo relatório. Devo fazer um vídeo para ver o que tem nesse novo formato de relatório. Aqui a pressão de venda provavelmente está sendo ocasionada pela questão de troca de cotas por imóveis, além do fator NTNB. A JFI em queda, RBRL também queda 77,56, HSML caindo 1,03. HSML também sofrendo bastante. Nossa, a HSML fez uma venda de R$ 5 por cota de lucro, mesmo assim o mercado não deu bola. Até porque tudo vai para pagar juros, né? Boa parte é para fazer o pagamento de correção monetária. Enfim, HSI é tão rolezeiro, mas tão rolezeiro. XPML, uma queda de 0,97 para R$ 103. XPML talvez esteja especificando aqui os últimos resultados bem fracos, né? Agora que o Celeste Finance passou, os resultados têm demonstrado uma fraqueza enorme. TVRI, queda de 0,84. Que não tem nada a comentar não, tá? Enfim, aqui a gente pode notar que vários fundos de tijolos estão caindo. Mas o fundo de tijolo sofre mais quando a gente fala da NTNB. Apesar da NTNB ter caído bastante aqui nessa quarta-feira, até pela alta da NTNB, os fundos de tijolos caíram um pouco, tá? BSR, fundo de lajes falido. Fatine 11, fundo de lajes maravilhoso, caindo 0,71 a 79,32. Aqui já mais de 1% ao mês em fundo de tijolo, né? Aqui mais umas quedas na casa 0,50. Bastante coisa caindo, né? A HGLG perdeu R$ 150. Enfim, fez muita troca de cotas, dá nisso, né? Vamos aqui para as maiores altas. Pegar 11 subindo de 52,56 para 53,79. Pegar 11 saiu uma matéria bem interessante no portal Metro Quadrado aqui recentemente. Inclusive pretendo fazer um vídeo sobre essa matéria. Realmente teve aqui uns pontos bem pesados, tá? Acusações contra o Tegar 11. Isso aqui olhando pelo gráfico, subiu foi no final do pregão, né? Depois das 4 horas. Brof 11 com muita volatilidade. Não sei o que está acontecendo aqui. Core 11 subindo, meio que batendo demais aqui no fundo, coitado. Já estava quase dando 1% ao mês em fundo de tijolo. Aqui, MF11 subindo bem. Tá até se mantendo acima dos 50, tô até estranhando. Curioso para ver o que vai acontecer com o MF11 em julho. TRBL também já tinha caído demais. Ok, vamos aqui para fundos de papel. Temos a R11, uma queda de 3,92 para 4,66. Aqui um fundo que subiu, até que conseguiu se manter aqui, não estava demorando para cair, agora que caiu tudo de uma vez. Pelo menos chegou a bater a 4,32 aqui no dia 10 de junho, né? Life 11 a 7,12. Aqui o fundo high yield, bem high yield mesmo, para lá de high yield, com uma queda já de quase 20%. Enfim, situação aqui o fundo derretendo. Enfim, normal, aqui os high yields estão caindo muito, né? VRTA 11 a 70,98. VRTA 11, não vou colocar desse fundo, que já está dando 1,20% ao mês.
Enfim, tem que cobrar um yield mais elevado mesmo, tá? Pessoa que fica fazendo negócio com corporadora rolezeira, com governança ruim, tem que pagar um yield mais elevado mesmo. RZTR11, uma queda de 1,43. Por aqui tivemos um caso de inadimplência de um produtor rural. O mercado pode estar precificando isso. Ainda tem que fazer um vídeo a respeito disso, tá? Depois vou tentar arrumar um tempinho para isso. Mas enfim, aqui nem calculei ainda o impacto, mas não acho que seja algo assim tão danoso não, ainda mais as garantias que estão envolvidas aqui na RZTR11. Vecri, Vecri, que pode ser falta de liquidez. RBRY vai pagar mal aqui por bastante tempo, caindo 0,77. RZAK11 caindo 0,73, R$ 79. Enfim, tá longe aqui do próximo rendimento. Além disso, tem uma queda de rendimento aqui no mês de maio. O JP, apesar de uma performance excelente, que o mercado está pulando fora aqui dessa questão de incorporação. Que restante aqui, quedas mais leves, maiores altas. Que apenas 1 centavo de variação, porra de 11. Ok, sem altas relevantes. Vamos aqui para FINFAs. PFIN, fora meu radar. Hoje em 11 caindo 2,05. Mesmo aqui, hoje em 11 já com 12 centavos de reserva, tá? E ainda tem mês pela frente. Hoje em 11 pode ser que tenha rendimento agora aqui nesse mês de junho, após 2 meses sem. E Free 11, coitado, aqui então eu queria fazer emissão, mas tá difícil, tá? Juro 11 é 95,10. Juro 11, vão se passando os dias, ainda tá no prejuízo. Forte chance de não pagar rendimento em junho, tá? Aqui até o dia de ontem estava 99,37. Então realmente risco elevado. Olha, se bem que pode ser que aqui com essa queda na NTNB aqui hoje tenha um bom salto na cota patrimonial de X1 11. Mesmo assim, tá tudo em aberto ainda. JMB 11 abaixo dos 85. DVS está com a cota patrimonial bastante em queda, então apesar do fundo ter uma programação de bons pagamentos até o final do ano, o mercado está de olho nessa cota patrimonial. Maiores altas. No IF, subindo 1,27. Aqui nada para comentar. Vamos então para as maiores quedas em Fiagros. Copa 11, 2,48, que é um fundo que amortiza. Não tem muita notícia dele não. Especial 11, estou enganado, subiu ontem, parece que devolveu hoje. Ok, vários Fiagros caindo um pouco mais hoje, hein? Aham, certo. Ah, maiores altas. OIA G11, fundo de baixa liquidez. Ok, Fiagros também nada relevante. Vamos aqui para Force Hedge Funds. BIM11, perdeu aqui os R$ 5. Hoje, meio-dia, eu postei um vídeo explicando a situação de BIM11. NAFT11 não tem liquidez. Que MQ11 está longe aqui da próxima Datacom. IREM 11, lembro vocês que tem um rendimento mais forte aqui no mês de junho. Maiores altas. PSEC. Enfim, acho que é isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.